Abraço, Dudu. Donos da bola no ar a partir de agora. Ontem o Melão rolou vitória do Atlético contra o Penharol. A gente mostra tudo a partir de agora e daqui a pouco também. Vamos falar do Cruzeiro, simbora. Quando o assunto é Libertadores, a diferença entre uma noite tranquila e um pesadelo pode estar nos detalhes. Tirar alguns pontos de lição desse jogo, né? Acho que Libertadores é assim, tem que manter o mesmo nível até o final. O Galo já começou em cima. Paulinho na cabeçada parou na zaga. Se pelo alto não deu certo, vai então por baixo mesmo. O atacante só escorou para Scarpa abrir o placar. Na arrancada, Hulk quase fez o dele. Com tanta pressão, o volante Damian Garcia foi lá na defesa tentar ajudar. E Paulinho, ligado no lance, ampliou. Quando faz uma saída com 2, a gente tem um estilo para marcar. Quando faz a saída com 3, que ali no caso o volante desceu para pegar a bola, acabou abrindo os zagueiros. A gente faz um outro tipo de marcação. Já é uma marcação mais para indução. E ali o Hulk conseguiu fechar bem e eu consegui induzir bem a ele dar um passe, né, mais arriscado. E eu fui feliz ali em roubar a bola e fazer o gol. O segundo tempo já começou com pressão. Paulinho acertou o goleiro e Zaratio mandou na trave. Já o Gustavo Scarpa, com frieza, colocou a bola no fundo da rede. O quinto gol dele nos últimos 6 jogos. Mas o mais importante é sempre a vitória da equipe. Mas eu não posso esconder minha felicidade por viver um grande momento individual. Ainda mais depois de um ano complicado, que foi o ano passado. Mas é isso, amanhã já tem que começar a pensar na próxima partida. O ano é muito longo e o importante é como as coisas terminam. 3-0, segundo tempo, parece que o jogo já está resolvido, certo? Errado. De cabeça, Maximiliano Oliveira, sozinho, descontou. Pouco depois foi a vez de Maxi Silveira diminuir a vantagem. O time uruguaio esteve bem perto do terceiro gol, mas quando o juiz apitou, o placar era de 3-2 para o Galo e um princípio de confusão começou no gramado. É Libertadores, né? É bom que a gente vai acostumando, que tem que sofrer, tem que estar concentrado ali até o último minuto. Mas chegar no final, comemorar a vitória, isso é gratificante. A vitória pode ter sido no sufoco, mas agora na Libertadores o Galo tem um espacinho para poder respirar com calma. É o líder do seu grupo, com 9 pontos conquistados, 5 a mais do que o segundo colocado, Rosário Central. O Milito deixa a gente muito tranquilo, ele consegue passar as informações muito claras para a gente e faz com que a gente chegue no jogo e assim só bote em prática, né, e tudo tem dado certo, graças a Deus. O que acontece é o seguinte, vamos lá, a intensidade que esse time do Atlético joga, imposta pelo seu treinador, eu entendo que faz com que haja um desgaste que é absolutamente natural. Absolutamente natural. Então ontem, depois do jogo, eu fui lá pro meu Instagram e hoje pela manhã no meu canal. Everton, você fica falando, fazer propaganda? Não, até eu falo muito da Band lá e não vai mudar nada pra Band, eu falar da Band lá, mas eu falo também. E eu falei exatamente de que com esse sistema, com essa forma de jogar do Atlético, com essa intensidade, o desgaste é inevitável. Como é inevitável também, viu, senhor Vitor Bage, que você vá ao mercado. Por quê? Você mexeu no elenco, o elenco tem um alívio na folha e é necessário que você vá ao mercado. Não sei se vai esperar a janela ou se vai trazer algum tipo de jogador que possa chegar agora e jogar. Fato é que há necessidade, sim, porque vai rodar muito elenco. Do jeito que o Atlético joga, gente, não dá para não mudar. Não dá para não girar elenco. La rotação, né, Milito? Não dá. O time se desgasta muito, muito. E por vezes, outros têm que correr, por exemplo, pelo Hulk. O Hulk não é mais um garoto, embora esteja gozando de boa saúde. Então isso acontecendo, inevitavelmente você vai mexer em peças. O que você tem no banco disponível é suficiente para continuar mantendo a qualidade? Acho que não. Então, por isso, a necessidade. Porque é o seguinte, não dá para desconsiderar que hoje você, por menos que usassem Pavon, Edenilson, Patrick, eles poderiam ser úteis nesse jeito de jogar do Milito. Então, eu entendo, é meio impopular, depois de uma vitória, você chegar aqui e ficar falando sobre isso.
mas tem que ser, mas é um momento oportuno para se discutir, porque não pode esperar daqui a pouco acontecer uma sequência ruim para mas bem não, falar agora que a coisa ainda está muito bem vista. Ô Galante, o Thiago Carpini, quando ainda treinador do São Paulo, já no estertor do trabalho dele, ele meteu numa coletiva que quanto mais o time ganha, mais perto da derrota ele está. E quanto mais o time perde, mais próximo da vitória ele está. Você acha que foi uma dilmada dele ou tem sentido isso que ele está falando? Eu estou dizendo isso para você relacionar com o momento do Atlético. Porque o que o Du disse agora, um amigo meu de imprensa, não vou dizer quem é, ele não trabalha aqui, ontem quando começou o jogo e o Atlético meteu 3, depois do terceiro gol, ele falou a mesma coisa que o Du falou, que o colega dele da Itatiaia disse. Devolvam o meu galo, porque isso aí é o Manchester City. Uns pés de Real Madrid, né? Então eu queria que você falasse sobre o tempo. Tá rindo por quê? Dormiu com o Bozo? Não, eu tô rindo. Ele descobriu quem essa é um amigo. comparação. Ele descobriu quem é um amigo. Todo mundo descobriu. Ele sabe quem é um amigo? Sabe. Boa tarde, HG, turma de casa, amigos aqui do estúdio. Eu acho que a gente, talvez essa declaração seja que para o time vencer tanto, ele acaba entrando numa zona de conforto que de repente pode ficar mais próximo à derrota. Agora o que eu penso a gente tem que separar em duas situações. Primeiro, a gente tem que valorizar uma vitória do Atlético em cima do Peñarol em casa, o único time com 100% de aproveitamento dentro da Libertadores. Eu acho que isso não pode passar ileso. Claro, não existe mais jogo fácil na Libertadores. O Atlético ter aberto uma vantagem de 3-0 e ter tomado 2 gols, aí entra no que você falou, que eu acho que é uma justificativa do torcedor e talvez o Milito entre num grande conflito, porque ele está cobrando uma intensidade. Então ele vai ter que rodar o time. Só que aí tem uma questão. O banco do Atlético não é do nível dos jogadores que estão como titulares do Atlético. Então, existe um impacto na hora que você muda o time. Aí entra essa questão que ele tem que buscar no mercado, né? Mas a janela só abre em julho. Então, o Atlético vai ter que lidar melhor com isso, administrar melhor essa situação. Mas eu acho que é fato, né? A qualidade do elenco do Atlético no banco é diferente da qualidade do que tem dentro de campo. Agora, o Atlético ontem soube sofrer. O Atlético soube lidar com a situação. É verdade, Thiago. O Atlético... Não, cara, o Atlético foi pressionado. Ô Galante, vai lá ver sabão, Galante. Para que esse tem de soube sofrer, Galante. Para que esse tem de soube sofrer. Que soube sofrer, irmão. Tava quase perfeito. Meteu o pé. Eu falei, o cara tá bem pra caralho. Não vou discordar de nada. Ele meteu o soube sofrer. Calma, deixa eu chegar lá. Cacete, doido. Deixa eu chegar lá. O Atlético teve erros. A gente tem que pontuar aqui. O Atlético não pode tomar mais gol de bola parada, em que o zagueiro não sobe na bola como o Gemerson fez, e o atacante sobe sozinho. Isso não pode, já chega. O Atlético tem que ter tempo para aprimorar isso. Outra, o segundo gol, um lance de uma tabela no meio de 3 jogadores do Atlético, que ficaram parados e o cara consegue chegar à linha de fundo. Mas aconteceram erros, mas eu acho que o Milito chegou tem um mês. Eu acho que ele ainda tem tempo e precisa de tempo para aprimorar algumas coisas e ele não tem tempo para treinar. Então tem que haver uma certa relevância em cima disso. Essa é a minha questão. Porque, assim, eu concordo contigo. É claro que o banco do Atlético ele não tem a mesma qualidade do time titular. Aliás, só tem um time que tem a mesma qualidade, o banco e o time titular, que é o Flamengo. O resto todos não tem. Aliás, alguns têm também, mas é todo mundo ruim, né? O time titular é ruim, o reserva é tudo ruim. Mas, voltando nesse caso específico, se a gente fizer uma análise do trabalho do Milito, eu acho que ele vai aos poucos se adequando ao Atlético. Eu acho inadmissível o Atlético abrir 3-0 e tomar sufoco igual tomou no jogo de ontem. Porque há erros claros de análise do elenco. Pô, peraí, se eu não consigo fazer com o meu elenco que ele tenha 90 minutos de pura intensidade, que é o que exige o Milito, eu não posso exigir que esse elenco faça. Mas só tem um técnico no mundo que consegue fazer isso, Thiago. Qual? Só um no mundo. Qual? Pepe Guardiola. Consegue fazer o quê? Tirar a intensidade do elenco? Pressão. Exato. Ninguém consegue fazer isso. Então, ninguém consegue. Então o Milito, no decorrer da partida, ele tem que dar alguns passinhos para trás. Exato. Durante o jogo, não dá pra você ficar 90 minutos batendo. Nem indo na Unliman, irmão. Você vai na Unliman, você não fica 90 minutos. Eu tenho Não fica. Não, eu tô. Você fica no máximo 30. Dá uma cadenciada, 40, HG. Dá uma Entende? cadenciada assim. Mas você tem que dar uma, né? Aquela segurada de leve. Porque senão não dá, cara. O time não dá conta. Não dá irmão, conta, você os caras desconsidera o afogam. adversário? Do outro lado não joga ninguém? Depois tá 3-0. Não, mas do outro lado não joga ninguém?
Não, Mas, é que depois peraí, tá peraí. 3 a 0. Pois é, porque que quando não, o peraí. Cruzeiro abre 3-0 Eu- e depois cede no a segundo maior tempo, vergonha aí, pô, da não sei o que e temporada lá tal. do Souza. Aí quando é o Atlético, cara, acontece, do outro lado tem um Quando adversário. foi o Cruzeiro e ele cedeu, eu disse que foi a maior vergonha ao lado do jogo do Souza. Eu não mudo isso. É, mas tem que ter uma Eu diferença. mantenho... Não tem diferença. Claro que tem. Tem diferença em relação ao jogo do Atlético. O Atlético venceu. Pro Atlético eu acho que é até pior, porque tem mais qualidade. Mas o Penharol também tem mais qualidade que os adversários Sim, do Cruzeiro. obviamente. É mais ou menos a mesma distância. O Atlético, nesse caso, ele tinha que ter vencido e mantido uma segurança durante o jogo. O Atlético não foi seguro. O Valu tá possesso ao seu lado. O Atlético não foi seguro no segundo tempo. E não foi mesmo. Não foi? Claro que não. Mas Não ele tem tomou sido bola na seguro trave. em qual jogo no segundo tempo? Foi no jogo contra o Contra Cruzeiro. o Cruzeiro. Contra o Criciúma, quando abre 1-0, quando essa margem ela é mínima, Você tem razão. o Atlético Toma um empate. tomou um empate. E assim, o Criciúma nem forçou. O gol, Tô assim, contigo. o gol aconteceu. Tô contigo. O gol aconteceu. Ontem, com uma margem de 3-0, porra, pode falar palavrão no ar? Pode, Ah, pode. já falei, Perdão, caraca. perdão. Caraca, hoje. Acaba que o Atlético tinha uma margem tão boa que houve desconcentração no segundo tempo, sim. O Atlético baixou a intensidade física, sim. E o Milito exigindo. É que não adianta. Não dá. Sabe uma coisa que não adianta? Assim, você vai tirar o Sarabia, vai colocar o Mariano, tem uma queda física do time. Não, se tirar o Zarate, Tem uma- botar Pô, o os caras não Igor conseguem Gomes. jogar meio Então, tempo, tem velho. Não, mas tem uma queda. A queda é natural, mas não é só isso. Cara, a exigência de intensidade que ele tem, ela é muito grande. Ok, é o que ele quer fazer. Só que para um elenco no futebol brasileiro, é difícil você conseguir isso durante os 90 minutos. Mas olha, eu vou te dizer. E aí pode ser qualquer momento da temporada. Pode falar, mas o trabalho anterior, a preparação física era ruim. Aí, Valu, já tá se calçando. Não é isso. A preparação física era ruim. Não era, a preparação física é a mesma. A preparação física é a mesma. Aí, ó, fala, Valu, boa tarde. Boa tarde para você, HG. Boa tarde para os colegas. Boa tarde para o telespectador. Quanta coisa rebuscada, né, num trabalho que iniciou agora e quanta boa vontade com outras situações. É claro que, felizmente, para o Atlético e para o torcedor atleticano, o Gabriel Milito sabe que ontem aconteceram erros, mas eu vou puxar para falar dos acertos aqui no primeiro momento. Falar de um Gustavo Scarpa que finalmente está tendo seu potencial explorado por um técnico que consegue enxergar as múltiplas funções que ele consegue fazer dentro de campo. Melhor e jogador como do ele futebol consegue- brasileiro atualmente. E como ele consegue Gustavo Scarpa. impactar o Atlético. Obviamente, eu acho que a gente vive de uma certa forma, não incluindo todos aqui, é claro, elogiando muito o Palmeiras, muito o Abel Ferreira, que pede intensidade do Palmeiras. E quando vem o Milito e pede intensidade ao Atlético na maior parte do tempo, isso não é possível. Eu acho que não é possível com o atual elenco. Concordo com você, HG. Acho que o Atlético tem que ir pontualmente no mercado, 4 ou 5 reforços. Ué, mas não pontualmente, não, pô. Eu acho que é 4 pontual. ou 5 reforços no meio do eu vou ano? falar o porquê que é pontualmente, Cabido. Acho que o Atlético não tem condição hoje financeira, de acordo com aquilo que passou, para buscar 4 ou 5 reforços do mesmo nível dos jogadores que estão em campo. Por exemplo, o Atlético não tem como trazer mais um Arana, um Zarate, um Hulk, um Paulinho, um Scarpa. 5 jogadores, não tem. Mas eu acho que o Atlético, se conseguir trazer jogadores fisicamente, que cumprem função, que são fortes fisicamente, mas também inteligentes taticamente, e é claro, com alguma qualidade, mas que não do nível desses 5 que eu citei, o Atlético vai conseguir chegar forte em todas as competições. O Milito vai errar como um técnico que está chegando agora. E é importante lembrar, né? O Milito em 3 jogos de Libertadores já conseguiu fazer o que o Luiz Felipe Scolari não conseguiu ano passado em 3 jogos de Libertadores, onde ele sofreu uma derrota e 2 empates. O Milito venceu por 3 vezes. É claro que falta ao Milito conseguir uma campanha no Campeonato Brasileiro igual ao que o técnico antecessor conseguiu, mas tenho certeza que o torcedor atleticano olha hoje e vê horizontes de coisas para acontecerem, não um time engessado, parecendo um time de totó completamente parado. O Atlético é movimentação o tempo inteiro, tomar gols vai fazer parte, mas a gente está vendo que o potencial do ataque começa a ser explorado e acho que o Atlético tem muito para melhorar nesse quesito. Deixa eu pegar um gancho no que o Valu tá falando aí, porque tem muito Precisaria torcedor do de uma hora Atlético. de programa para desconstruir os argumentos do Olha Valu só, com não, facilidade. isso, não, olha Isso só, mostra que muita mentira você nisso, não cara. tem poder de síntese. Tem muita mentira nisso Mas, aí, velho. ô, Thiago, você já demonstrou aqui que você pensa como uma série de torcedores que eu vi hoje nas lives que eu fiz, que querem jogar
essa vitória de 3-2, analisar pelo lado só negativo. É isso. Como uma derrota. É isso. O Thiago é pessimista mesmo, Você é natural. quer só levantar os pontos negativos. O Valor levantou O vários rei do pontos oba-oba, positivos. Ele é pessimista com alguns. Ele Benevolente com Ele tem outros. as tendências que ele gosta. o rei né? do oba-oba. Mas o Arana ontem falou uma coisa na coletiva. Ele disse o seguinte... Ele nem foi pra coletiva, Não, né? na entrevista de zona mista. Ele disse o seguinte, que o Atlético tem que ajustar umas coisas, mas nada melhor do que você ajustar com vitórias. Na hora do ambiente da vitória. O Milito, quando vai para uma coletiva e explica, como ele explicou ontem, o porquê de cada alteração, que alguns torcedores ficaram assim, pô, por que tira o Saravia? Por que colocou o Mariano? E aí ele explica a questão do cartão, ele explica por que ele coloca o Igor Rabelo para fazer o posicionamento da bola aérea, que ele sabia que ele ia tomar sufoco. Isso. Então, quer dizer, ele é um cara que ele sabe o que está acontecendo, ele tem uma leitura, e eu, na minha opinião, eu tenho uma convicção e uma confiança de que o que ele viu de errado ontem, ele vai melhorar. Só que ele tem uma coisa, ele luta contra o tempo. Hoje o Atlético deu folga para os jogadores. Por que ele deu folga para os jogadores hoje? Porque chega uma hora que a parte mental, a parte física tem que ser lidada. Ele mudou, ele alterou em relação do que ele viu no jogo ontem. Mas ele falou, peraí, e ontem eu fiz essa pergunta pro Zaratio. Eu fiz essa pergunta pro sobre a questão da folga. Tá. Da folga, a importância da folga. Disseram? Não, ele falou, olha, eu não vou deixar de fazer o que eu ia fazer lá na minha casa, eu tenho aparelhos. Mas é muito importante nesse momento a gente dar uma oxigenada, tá com a família também. Isso é importante. A folga não é um problema, eu não trato isso como problema, pelo contrário, eu acho que é certo. Não, mas não é problema não, eu tô falando eu acho que que o ele também Atlético tem capacidade para corrigir as coisas. O meu único ponto para mim é nítido que o Atlético não consegue, aliás, não o Atlético, nenhum time no Brasil consegue jogar durante 90 minutos com a intensidade que o Atlético joga hoje e tenta jogar. Cara, tá, mas você quer o quê? O Palmeiras não joga, que em alguns momentos reduz o pé. Pô, mas você só vai criticar mas que se hoje reduz você o vai pé. falar nada de bom da vitória ontem? Como eu não tô elogiando, Foram eu tô 10 elogiando. jogos na temporada. O Atlético reduzido tem ao que pé. ser Cara, mas se elogiado. reduz o pé, não, mas peraí, mas se reduz o pé. Peraí. E se reduz o pé contra o Cruzeiro? Depois ele de reduziu 3... o pé, Calma, ele calma, tirou o pé calma. contra o Cruzeiro. Se tirou o pé contra o Cruzeiro e ficou 3-0, então, beleza. Agora, se tira o pé ontem e toma 2, tá tudo errado? Não pode ser assim a análise. O Atlético afogou claramente. Cara, mas peraí, Thiago. O Atlético. Peraí, o Atlético do Milito tem 75% de aproveitamento. Está invicto. Não, mas é muito bom. 8 jogos o com 5 dele é vitórias e maravilhoso. 3 empates. Cara, Os caras não conhecem derrota. Não, peraí. Não é simplesmente fazer elogios, mas elogios como os que você faz pra mim todos os dias. Que não são do fundo do coração, meu irmão. São coisas pro forma. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Sincero. Nós temos que admitir que o trabalho do Milito até aqui é simplesmente impecável. Ponto. Impecável não. Ele fez o time inteiro não é impecável jogar. Empatar com o Criciúma. Ponto. Em casa. Ponto. Não, impecável. Não é impecável empatar com o Criciúma em casa. Você pode colocar suas ressalvas. O trabalho é excelente. Que você coloca ressalva em tudo, menos no Filipão. Não, eu colocava também. Você é um massoterapeuta do Filipão. E já tá você puxando a discussão pro Filipão de novo. Agora, o que eu me apeguei ontem, depois do jogo, enquanto a turma ficava falando de transição, de amplitude e tal, eu falei, porra, peraí. Esse time está tendo uma queda acentuada no segundo tempo, uma queda física, automaticamente uma queda mental. Você toma 2 ali, meu irmão, depois de 3-0, seu mental vai pro saco. Aí você vai, fica aquele desespero, mas você venceu o jogo. Cara, é Copa Libertadores, não é a Patrocinense no Campeonato Mineiro, não. Quê? Peraí. Patrocinense? Não fala desse time perto de mim, não. Não, é porque o Thiago disse que é normal perder para a Patrocinense no Campeonato Estadual. Na estreia do estadual? Tem uma coisa aqui que vocês estão discutindo, eu tô pensando aqui, mas tem uma coisa que é fato. São 2 times. O Atlético no primeiro tempo é um, tanto que não tomou gol ainda, sob o comando do Milito. E no segundo tempo é outro. E aí eu tô com o Thiago. A questão física pesa. Ah, mas quem tá dizendo o contrário? E tá pesando. Mas quem tá dizendo o contrário? Tá pesando. Ontem foi uma trave que salvou o Atlético. E olha que eu não sou desses comentaristas falando do Si, não, tá? Teve uma que salvou também o time do Penharol, não teve uma trave? Teve, do Zarate. Mas não considera não, irmão. Eles não consideram não. Também, né? Eles não consideram no não. primeiro tempo esse lance? O pessimismo instalado. Sabe? O Zarate chegou lá, cara, meteu uma na trave. Aí vocês consideram a trave que salvou o Atlético, mas não consideram a trave que salvou. Pô, mas tava 3-2 ali. Tá todo mundo elogiando, o futebol do Milito. O Atlético é intenso. Quando você fala que tem intensidade, isso é um elogio. Eu acho bonito de ver o Atlético ser intenso pra você acha caramba. bonito é jogar retrancado. O que tem que ser em alguns momentos é inteligente. O Palmeiras, que foi citado pelo Valu, não joga com essa intensidade mais nunca.
Desde 2020 Nem ele perto, nunca, ele nem nunca perto. jogou com essa intensidade. Joga não, nem tá perto. ganhando por acaso. Não, Ô, Thiago, a intensidade do Milito tá ganhando não. por Que acaso. isso? Ô, Thiago, O Palmeiras não é Vocês- intenso. Não, o Palmeiras, não é gente, intenso. o Palmeiras é intenso, mas Não, o Palmeiras não é não. dosa muito bem isso durante o jogo. O Atlético do Milito, não. Nós estamos falando de dois times Não, completamente mas vocês acham que o diferentes, Palmeiras marca lá em cima igual o Atlético Não, marca? eu falei de Não, intensidade. faz isso aí. Se não Aí, se for necessário, faz. Não, se for necessário. necessário, faz. se Mas for não faz isso 90 minutos, HG. quantas vezes forem necessárias o Palmeiras Cara, faz? não Ele faz dosa, isso. faz. Não faz isso durante 90 minutos do Não jogo. faz, Não, se, time se não precisar, faz. Contra Não o São faz. Paulo Ninguém dá 5x0 conta- fez. ninguém dá Contra conta o de São fazer. Paulo 5x0 Não do faz Paulo. porque ninguém dá conta de faz. fazer. Quando ele precisa, Cara, não ele dá. faz. Não dá, Ó, eu ninguém preciso- dá conta de fazer. O Palmeiras vai bem, vai muito bem, isso é inegável. O Palmeiras sabe jogar retrancado, o Palmeiras sabe jogar atacando, o Palmeiras sabe jogar cozinhando o jogo. Ué, com a o bola no Atlético pé. não sabe? O Atlético hoje sabe jogar muito bem, numa forma Deve muito ser intensa porque o durante os Abel 90 tá lá. O minutos. terceiro gol ontem foi Durante os contra-ataque, 90 eu tô minutos. ficando doido. Deve ser porque o Abel tá ao mesmo tempo no Mas é Palmeiras porque que o ele não Milito precisou tá no no mesmo Atlético, tempo. Eu não né? sei se você vai lembrar, ele chegou em outubro e foi campeão Não, da Copa do Brasil não e do lembro, Libertadores. não. Não Ó, lembro então, não, Thiago. se você não lembra, não tem como Ah, você então, comentar o uma Milito coisa. chegou sabe? já- Você é o Milito museu chegou do já ganhou o futebol. Mineiro, mas Traga Desculpa, pra nós o em conhecimento, 5 meses, por favor. em 5 meses Estamos ele fez, aqui, estamos- em 5 meses ele fez mais do que Estamos ele fez, aqui ele fez pra que exatamente. você Mas tem traga outro a luz detalhe, ao tem um- conhecimento do Em futebol. 5 meses. Eu acho a 5 palavra meses. revolucionar 1, 2, 3, 4, muito 5. forte. Mas o Milito é um técnico propício para mudar muito a cabeça de muita gente no futebol brasileiro. Isso ele tem. Não, muito eu bom. concordo. Eu não discordo disso não, gente. Isso é muito bom. Isso é muito Eu bom. acho ele muito bom treinador. Eu- E ele tá mostrando isso no Atlético. Ele só precisa recuar algumas coisas pra mim. Mas aí, São aí poucas. mas repito o que eu falei. Atenção, meu povo. Se ele recua, fecha e toma os dois, vão criticar do mesmo jeito. Então, em Copa Libertadores, analisa a vitória. Aliás, em qualquer circunstância. Eu sou resultadista e o princípio do futebol é esse aí. Você joga bem para ficar mais próximo da vitória, mas é ganhar. Desculpa. Time que joga bem e não ganha, pra mim não vale absolutamente nada. É que nem E o trabalho? É que nem mamilo de homem. E o trabalho? Eu sempre No falo longo aqui, presta prazo? pra nada. Se tirar nosso mamilo, vale nada. Vai Ele mudar é nada na vida de imediatista, ninguém. resultadista e imediatista. Deixa eu dar um recado